Os fundamentos da fé cristã estão firmados na história. Abraão existiu em Ur dos Caldeus. Moisés existiu no Egito. Deus despojou-se da sua glória e veio em forma humana na pessoa de Cristo Jesus, que veio em carne e viveu no tempo e no espaço. O cristianismo tem sido a mais global e universal religião que surgiu no Oriente Próximo e no Oriente Médio e tem sido cada vez mais influente na história da raça humana. Mas antes de chegarmos a uma conclusão, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos aprender juntos. E já aproveita para responder nos comentários também. Na sua opinião, vale a pena estudar a história da igreja? Bora estudar? Então vamos. O que é a história da igreja? História, ela tem alguns significados. O primeiro é que a história pode ser um acontecimento. A palavra alemã utilizada para a história significa acontecer. E um acontecimento histórico, ele é único, absoluto. Ele não pode se repetir. Por exemplo, Jesus veio em carne uma única vez. Isso não vai acontecer de novo. Ele vai voltar. Ele virá outra vez, mas na próxima vez não vai ser em carne, vai ser com poder e grande glória. Cristo morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez. E isso não vai acontecer novamente igual aconteceu no passado. Porque foi um acontecimento histórico. Isso é história. Outro exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o descer do Espírito Santo, da forma que aconteceu ali em Atos, no cenáculo, todos reunidos, ouviram e viram ventos veemente, impetuoso, parecido como línguas repartidas de fogo, e ao falar em outras línguas, línguas angelicais, espirituais, conhecidas como línguas estranhas, e as 16 nações que estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, ouvir aquelas línguas estranhas, cada uma das nações, como se os que foram batizados com o Espírito Santo naquele momento ali, cerca de 120 pessoas, os discípulos e algumas outras pessoas a mais que acreditaram na promessa que Jesus havia feito em Mateus capítulo 14, que enviaria o Consolador. Promessa essa que já vinha lá de Joel, capítulo 2, que derramaria sobre a carne, sobre toda a carne, o seu espírito. Aquilo ali, daquele jeito ali, Atos capítulo 2, aconteceu apenas uma vez e não vai se repetir de novo. Isso não significa que paralelos e padrões não possam se repetir, porque o comportamento humano, ele se repete em tempos diferentes, em espaços diferentes, seja ele influenciado pelo bem, seja ele influenciado pelo mal. Como o falar línguas estranhas. Não vai acontecer igual aconteceu em Atos capítulo 2, mas você vai falar em línguas estranhas, ainda que saibamos que o falar em língua estranha edifica a pessoa. Paulo ainda adverte, ensina, admoesta, orienta para aquele que fala em língua estranha, ore a Deus para que ele também possa interpretar, para que haja edificação de toda a igreja. Mas você vai poder falar. Você fala em língua estranha, seja mais alto, seja só você e Deus,
a depender do seu conhecimento bíblico, mas você fala língua estranha. Língua estranha. Isso é um paralelo de Atos capítulo 2. Paralelamente, isso continua se repetindo ao longo da história, mas não igual aconteceu em Atos. Aí não. Isso é história, é acontecimento. Outra coisa também, a santificação. É um padrão que acontece. Seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um padrão. Se é cristão, por padrão, seguir a paz e a santificação. A paz de Cristo excede todo entendimento, né? Mas dito isso, também vão ocorrer, como ocorreu no passado, falando que a história é um acontecimento e não se repete, mas padrões e paralelos podem sim se repetir, mesmo que ainda não seja exatamente como aquele fato que aconteceu no passado histórico. Como heresias surgiram, falsos mestres surgiram, perseguições continuaram surgindo, foram padrões e paralelos que se repetiram ao longo da história. Mas um acontecimento histórico, como esses que eu citei como exemplo, teria muitos outros, mas aí o vídeo ficaria longuíssimo. Não se repetirão, acontecerão apenas uma vez. Um outro significado que temos para a história é história como informação, através de cartas, livros, moedas, catacumbas, manuscritos. Isso tudo é história, como informação. Ao ler aquelas informações, ao estudar aquelas informações, eu estou consumindo história. Então, história como acontecimento, história como informação. Há também um termo grego utilizado para se referir à história, quando eles pensavam na história como sendo produto da investigação, ou seja, interpretação. Quando eu interpreto, eu estou fazendo história. E a partir dessa interpretação, o historiador faz uma reconstrução subjetiva da história, ou seja, do passado, com os dados colhidos, seja documentos, seja achados arqueológicos ou até mesmo testemunhas oculares. O historiador analisa esses dados, estuda esses dados e interpreta esses dados. É claro que com os seus pressupostos, com a opinião corrente no seu tempo e também com a sua visão de mundo pessoal. Isso tudo para responder, é claro, historiador sério, que usa o método científico de fazer história, de interpretar a história, de contar a história, de analisar a história. E que método científico histórico é esse? São apenas 4 perguntas simples que deverão ser respondidas ao analisar esse tipo de conteúdo, documentos, achados arqueológicos, testemunhas oculares, você respondendo que, quem, quando e onde, você tem uma história em suas mãos. Mas essa reconstrução, como eu disse, é subjetiva. Ela nunca vai conseguir contar totalmente o passado. Afinal, ela é parcial, é sujeita a erros e pressuposições humanas. Por isso que um historiador ele pode olhar para o mesmo documento, analisar o mesmo achado arqueológico, entrevistar
a mesma testemunha ocular, mas ter uma interpretação diferente. E outro detalhe importante, à medida que um historiador analisa a obra de outro, tende-se a surgir um novo consenso sobre aquele passado, sobre aquela história, sobre aquela obra. Então entenda, história pode ser evento ou acontecimento, pesquisa, informação ou interpretação. História como evento é absoluta, acontecendo apenas uma vez no tempo e no espaço. Mas a história como informação, pesquisa ou interpretação é subjetiva e sujeita à mudança. Dito isso, a história da igreja é o relato da origem, do processo e do impacto do cristianismo na humanidade, baseado em fontes arqueológicas, documentos e testemunhas oculares. É a história interpretada e organizada da redenção do homem e da terra. É a história da fé que professamos. E nesse ponto, os filhos da luz não podem ficar atrás dos filhos das trevas, porque Deus é transcendente em relação à criação, mas é imanente na história e na redenção humana. Sabendo o que é a história da igreja, agora você pode estar se perguntando, mas para que eu vou usar isso? Qual é o valor da história da igreja? Primeiro, a história da igreja nos conecta às nossas raízes. O cristianismo não começou agora em 2026, vem desde o primeiro século. Nós fazemos parte de uma história com mais de 2000 anos, cujo valor dessa história, a história da igreja, está na relação que ela faz entre os dados fatuais do passado desse cristianismo com a proclamação e a aplicação presente e futura deste evangelho. E além de fazer essa relação, a história da igreja mostra Deus em ação através da sua igreja durante os séculos da sua existência. Segundo, a história da igreja nos ajuda a entender o presente, porque há tantas denominações, católica, anglicana, wesleyana, presbiteriana, universal, adventista, batista, Assembleia de Deus, pentecostal. Ajuda-nos a entendermos por que as crenças e as práticas religiosas dessas denominações são diferentes. E geralmente, para não falar sempre, os problemas contemporâneos da igreja são iluminados, esclarecidos ao estudarmos o passado, a história da igreja. Paulo que o diga, se pegarmos as epístolas paulinas, as epístolas pastorais também, epístolas gerais, lermos para observar os problemas do passado, parece que estamos lendo cartas que foram endereçadas para igrejas da atualidade, porque os problemas são praticamente os mesmos. Terceiro, a história da igreja nos ajuda a evitarmos erros do passado. Paulo mesmo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11, que os eventos do passado
devem nos ajudar a evitar o mal e buscar o bem. A igreja já enfrentou falsos mestres, heresias, abusos, perseguições, divisões e a falta do conhecimento bíblico e da história da igreja é o principal motivo pelo qual muitas pessoas acabam se deixando levar por falsas teologias e práticas erradas. Quarto, a história da igreja nos inspira, nos encoraja a combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Quinto, a história da igreja fortalece a nossa fé. Se Deus tem sustentado a sua igreja há mais de 2000 anos, Ele há de continuar sustentando. E Jesus prometeu, Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, reis morreram, imperadores passaram, governos passaram, heresias surgiram, perseguições aconteceram e a igreja continua de pé. Então, sim, vale muito a pena estudar a história da igreja. E é isso que nós vamos fazer nos próximos episódios. E não vamos estudar apenas datas, vamos estudar pessoas, concílios, perseguições, heresias, avivamentos, reformas, missões. E veremos, acima de tudo, a fidelidade de Deus conduzindo a sua igreja através dos séculos. Porque a história da igreja não é a história de pessoas famosas que estão no hype. Não. A história da igreja não é a história de papa, de imperadores, nem de denominações. A história da igreja é a história da fidelidade de Deus, cumprindo a promessa que Jesus fez: edificarei a minha igreja. Ao longo dessa série, nós vamos ver reis se levantarem, impérios caírem, heresias surgirem, perseguições aparecerem, mas em cada século nós vamos ver uma verdade permanecer. Cristo continuou edificando a sua igreja. E agora, pela graça de Deus, nós também fazemos parte dessa história. A você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Meu nome é João Vitor, esse é o canal Raiz e Fruto, onde a raiz é o conhecimento e o fruto é a transformação. Te vejo no próximo episódio.